Boa noite a todos, espero encontrá-los bem e em paz. Hoje o nosso evangelho vai falar um pouquinho sobre encarnação e nós temos uma perguntinha que diz: quais são os limites da encarnação? Então esse é o nosso evangelho segundo o Espiritismo. Ele é realizado nas sextas-feiras, 8 horas da noite, ou às vezes 8h30, também acontece. E eu gostaria de pedir a vocês que nesse momento, quem estiver escutando, pegue uma garrafinha de água, um copo de água e coloque junto com vocês durante a explanação do Evangelho, para que ela seja fluidificada. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus nesse momento, agradecendo, aos espíritos bondosos e protetores que estão sempre conosco durante todos os nossos momentos na vida terrena e neste também, durante o Evangelho, tá bem? Então vamos lá. Quais são então os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isto se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos, mais avançados que a Terra, ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado, ele é diáfano e quase fluídico. Passo a passo, ele se desmaterializa e termina por se confundir com o perispírito, que é fluídico. Segundo o mundo ao qual o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza deste mundo. Então, conforme estaremos em uma existência, em algum planeta específico, a nossa matéria física, o nosso corpo, ele vai ser revestido segundo a natureza desse planeta. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas. Eteriza-se mais e mais até a purificação completa, que constitui a índole dos espíritos puros. Se os mundos especiais estão destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não estão sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de despreendimento no qual se encontram lhes permite viajar por toda parte, onde são chamados pelas missões que lhes são confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal qual a vemos na Terra, pode-se dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, libertar-se mais ou menos prontamente, trabalhando por sua purificação. Então, quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós trabalhamos para essa evolução, quanto mais nós nos empenhamos em evoluir, menos materializados nós vamos estar, menos densos nós vamos estar. E de repente, numa outra existência, podemos estar também num planeta mais evoluído, de acordo com o nosso próprio movimento, com nosso próprio desenvolvimento. É preciso considerar que, no estado errante, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito tem relação com a natureza do mundo a que o liga o seu grau de evolução. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido conforme for mais ou menos desmaterializado. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos estar afinizados com aqueles espíritos que são como nós, que se assemelham a nós em evolução e em energia. E aí, nós, dependendo da nossa desmaterialização, dependendo das nossas crenças, dos nossos desapegos da existência humana, aí nós vamos estar mais feliz, mais livre, depende de nós mesmos e mais esclarecidos. Agora, se nós desencarnamos, estamos num sofrimento terrível, querendo estar na Terra ainda, necessitando da matéria, apegado, com muita dor e muito apegado à matéria, aí nós estaremos sim em sofrimento. Por quê? Porque nós temos os apegos materiais. E os apegos materiais acabam por nos prejudicar muito, mesmo depois de desencarnado, no plano espiritual, no intervalo entre as encarnações.
Então, a encarnação é uma punição? É uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? Será que somente os espíritos culpados é que precisam da encarnação, de estar encarnado? Então vamos ver a resposta. A passagem dos espíritos pela vida corporal ela é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Então é importante que esse espírito esteja na matéria, esteja encarnado, e aqui, encarnado na Terra ou em outro planeta, ele vai dar continuidade à sua evolução. Ela é necessária por eles mesmos, pois a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda-nos no desenvolvimento da sua inteligência. Então, nós estamos na Terra para desenvolver a nossa moral e a nossa inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar de forma equitativa a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Então, Deus não tem preferência. Todos nós, espíritos, nós saímos do mesmo ponto de partida. Conforme nós evoluímos, conforme vamos vivendo a vida, agindo sobre a vida e sobre a existência, é que nós vamos nos diferenciando e nos colocando em situações adversas, e o processo evolutivo vai acontecendo, conforme a gente vai vivenciando essas experiências, que seriam as vidas, Então, nós somos um espírito só, e temos várias experiências ou várias vidas. Até podemos dizer que somos um espírito com uma vida com várias experiências. Essas várias experiências são as reencarnações que são necessárias para o nosso processo evolutivo. É por isso... Não, só um minuto, pessoal, que eu errei aqui. Então, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, não é permanente. Nós transitamos, nós desencarnamos, ficamos por um período de tempo no plano espiritual e depois retornamos à matéria numa nova encarnação, com um novo corpo material, E aí estaremos evoluindo. É uma empreitada que Deus lhes impõe no início da existência como primeira prova do uso que farão de seu livre-arbítrio. Aqueles que realizam essa tarefa com zelo percorrem rapidamente e de maneira menos penosa estes primeiros degraus da iniciação e usufruem mais cedo do fruto de seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua evolução, e é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar, e é assim que a reencarnação se torna um castigo. Então, a reencarnação não é um castigo, não é só para culpados. A reencarnação ela é necessária para que nós possamos evoluir. E todos nós estamos no processo evolutivo, culpados ou não. Cometemos erros, cometemos enganos, sim. Precisamos nos responsabilizar por isso, precisamos assumir as consequências dos nossos atos, e essas consequências elas vão estar na nossa existência, quer seja hoje, quer seja em outro momento. Nós teremos que dar conta disso sim, porque o processo de evolução é um processo que não para, é um processo que não regride, Nós estamos sempre nesse movimento. Nós podemos sim estacionar, Podemos ficar muito tempo tentando evoluir algumas situações, evoluir nossa inteligência, mas ele não para. Nós estamos sempre nos movimentando na nossa escada evolutiva. Então, reencarnar não é um castigo, não é. É uma necessidade do espírito em evolução. Observação. Uma comparação comum dará uma melhor compreensão dessa diferença. O estudante somente chega aos níveis superiores após ter percorrido a série de classes que o levam até lá.
Essas classes, por mais trabalho que exijam, são um meio de se chegar ao objetivo e não uma punição. O estudante dedicado abrevia o caminho e nele encontra menos dificuldades. É diferente para aquele em que a negligência e preguiça obrigam a repetir algumas séries. Não é o estudo a punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. O que nós entendemos então por punição é a necessidade de nós estarmos sempre recomeçando. Eu não aproveito, quando eu, pessoa encarnada, não aproveito as oportunidades de mudança, né, da minha existência, não estou aproveitando as situações, as diversidades que fazem parte da minha vida para crescer e evoluir, aí sim, estar na existência pode ser uma punição, considerada uma punição ou considerada um sofrimento. Mas nós não estamos aqui para sofrer. Deus não nos coloca aqui para nos punir, apenas para evoluir. Assim é como o homem na terra. Para o espírito selvagem, que está no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a sua inteligência. Mas, para o homem esclarecido, no qual o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas da vida material, cheia de angústias, enquanto poderia já ter alcançado o objetivo, é um castigo. Pela necessidade em que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração de sua encarnação material, como transpor de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Então, dentro do nosso processo evolutivo, eu sou responsável pelo andamento dele. Eu posso evoluir dentro de um tempo mais longo ou dentro de um tempo mais curto. Vai depender de cada um de nós, né? Então, você vai... um exemplo, né? A pessoa é fadada ou a pessoa tem que reencarnar 100 vezes, 200 vezes, 300. Não sabemos. Não existe esse tempo, não existe essa quantidade para cada um. Tudo vai depender da pessoa e do seu processo de evolução e como está acontecendo. Nós podemos, como eu disse antes, alargar esse tempo ou diminuir o tempo de reencarnar em mundos inferiores, como o planeta Terra, e estarmos reencarnando aí num mundo superior. Então, esse foi o nosso evangelho de hoje, falando sobre encarnação, necessidade da encarnação, deixando claro que encarnação não é uma punição, não é para espíritos que cometeram erros ou enganos, somente para eles, não é somente para eles, é para todos os espíritos em evolução. Nós estamos aqui e precisamos aproveitar todas as oportunidades, todas, para que a gente cresça, para que possamos agir de forma a transformar o mundo à nossa volta e a nos transformarmos também, né? Então, é essencial no nosso processo. Existem limites para a encarnação? Não, não existe limites. O tempo vai estar de acordo com o processo de cada um. Então, tudo é muito relativo dentro da encarnação ou da reencarnação, né? Muito relativo. Porque tudo depende muito da ação do sujeito, da ação da pessoa na vida, na existência, certo? Então, essa foi a instrução dos espíritos para nós sobre encarnação. É muito interessante esse tema, eu acho. É importante nós termos essa consciência, ou termos esse conhecimento, porque muitas pessoas pensam e falam, até expressam, né? Mas o que eu estou fazendo aqui na Terra? Às vezes eu estou aqui e não acho um propósito. O que será que eu estou fazendo aqui? Ou qual é o meu objetivo na Terra? Então são perguntas que muitas pessoas elas acabam se fazendo e às vezes não encontram uma resposta. Mas a resposta é essa, gente. Nós estamos aqui sim. Nós temos um objetivo na Terra, senão não estaríamos aqui nesse momento. Se estamos, é porque é uma necessidade. Precisamos realmente estar aqui. E quando estamos aqui todos juntos,
Também não é por acaso, não. Não pensem vocês que é. Se estamos aqui, estamos reencontrando pessoas pessoas com as quais convivemos já em outros momentos, em outras vidas, com as quais temos afetos e também podemos ser desafetos. Pessoas que estão no nosso caminho para que a gente possa reestruturar um vínculo, reestruturar, reorganizar, né? Enfim. É por isso que estamos na Terra. E cada um de nós tem algo a fazer na Terra? Tem, primeiro por nós mesmos, porque nós precisamos ter essa consciência de que estamos aqui para sermos pessoas melhores, sim. Estamos em relações, e quanto mais relações nós mantivermos, né, nós construirmos relações de afeto, vínculos, mas estamos no processo de evolução. Só que esses vínculos são muito importantes, muito mesmo. E também não podemos ficar apegados a eles. Apego que eu estou dizendo aqui, pessoal, é um apego de dor, de sofrimento, né? De querer o outro para nós, como se o outro fosse nós, qualquer outro, o filho, ou o marido, ou a mãe, ou o amigo, ou o vizinho. Não é assim que funciona. Nós não somos de ninguém, nós somos espíritos, espíritos livres, né? Espíritos diversos, cada um dentro do seu processo. Não é porque eu tenho um filho que esse filho vai estar comigo no mesmo degrau que eu estou da minha escada evolutiva. Não, cada um está no seu processo. Então nós precisamos respeitar, né? Respeitar cada um como um ser individual, como um ser em um processo evolutivo. Somos então pessoas. Somos pessoas na Terra. Somos pessoas numa experiência humana, numa delas, porque já estivemos em várias, né? Com certeza. Então esse é o nosso evangelho de hoje. Boa noite a todos que estão aqui, a Sueli, o Marcos, a Cris, Dione, Aninha, Dionegley, né? Aninha, que espero que o evangelho tenha sido tenha trazido um conhecimento, tenha realmente feito vocês pensarem um pouquinho sobre a encarnação e sobre a necessidade de estarmos aqui. E então, quando ouvirem alguém perguntar ou expressar, né, essa dúvida do que fazer na Terra, o que eu tenho que estar fazendo aqui, é importante a gente conversar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas ficam frustradas e ficam angustiadas nessa busca do que fazer, e o importante é sabermos que estamos aqui num processo, e esse processo é necessário para cada um de nós. E precisamos viver esse momento da melhor forma possível, buscando o nosso crescimento moral e o nosso crescimento espiritual, buscando fazer vínculos da melhor forma possível, manter esses vínculos com afetividade, né? E aproveitar as oportunidades que Deus nos deu para estarmos aqui hoje. Então esse é o nosso evangelho de hoje. Nós vamos agora fazer uma oração final. Vamos todos juntos nessa mesma energia, nesse mesmo pensamento, elevar o pensamento, emanar essa energia maravilhosa que nos envolve a todos aqueles que necessitam. Que a luz do Pai, através de nós, se expanda por todo esse planeta terreno, se expanda por todos os filhos, por todos os irmãos nossos. Que essa luz, Senhor, fortaleça cada um, cada qual no seu processo, cada qual na sua individualidade, no seu progresso. Que a tua luz, Senhor, envolva todos os irmãos que estão em necessidade e em dor, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão em sofrimento, em angústia, aos familiares, aos amigos, aos inimigos desta existência e de outras, a todos que hoje adentram o plano espiritual, a todos que ficam na terra ainda em refazimento e em dor, a todos nós, que essa luz nos fortaleça nessa caminhada terrena, que possamos agir sempre com sabedoria e amor para com todos os nossos semelhantes, que possamos colocar todos os filhos teus em oração, em perdão,
e que a paz se faça presente hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu desejo uma ótima semana. Até a próxima sexta. Obrigada.